Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas. Amém. Amém. Na alegria em Cristo, saúdo irmãos e irmãs aqui no templo. Saúdo ouvintes da rádio. Saúdo ouvintes de todos os lugares. Prezada comunidade, no texto do Evangelho ouvimos que Jesus exultou, Jesus se alegrou. Numa outra tradução diz a Bíblia, ficou muito alegre. Por quê? Pois 72 pessoas ele havia enviado e essas pessoas voltaram muito alegres. E ele conversou com estas pessoas. Ele se dirigiu a estas pessoas. Ele havia enviado estas pessoas de duas em duas adiante dele para as cidades. E após a missão cumprida destas 72 pessoas, elas voltaram muito alegres. Jesus jubilou, Jesus orou dizendo: ó Pai do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas pequenas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Ou seja, a revelação de Deus que dá a salvação por intermédio de Jesus Cristo não foi feita aos sábios, pois esses já deveriam sabê-la. Os sábios já deveriam conhecê-la em sua sabedoria. Também não o fez aos entendidos, que também deveriam entendê-la em seu entendimento. Isso nos espanta hoje ainda. Como pode que pessoas estudadas, sábias, inteligentes, que deveriam conhecer a vontade de Deus, não a aceitam? Não a vivem e ainda contrariam e perseguem aos que praticam os ensinamentos de Jesus Cristo. São pessoas que se dizem cristãs, mas são pessoas que se acham cheias da razão. Buscam moldar Deus a sua vida, e não a sua vida com o que Deus espera e quer para o melhor, para uma vida plena. A prática do amor foi exercida por esses 72, e Jesus se alegrou, exultou, orou, agradeceu, louvou. Foi um serviço aos pequenos, às pequenas. E isso revela conhecimento da vontade de Deus. E isso não pode ficar guardado em nós para consumo próprio. Assim como os discípulos, também nós temos que ir. Também nós temos que encontrar aqueles e aquelas que estão esperando um abraço, consolo, cura, como aconteceu com estes 72 que foram. Jesus ficou muito alegre, com a alegria daqueles que ele enviou. Ele exultou por causa dessas pessoas que também estavam alegres e felizes.
Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Que Deus é poderoso, é forte, presente na hora que a gente vai, na hora que a gente encontra o próximo, na hora que a gente quer anunciar e também fazer com que a ação de Deus aconteça em meio àqueles e aquelas que estão esperando ajuda, força. Irmãos e irmãs em Cristo, no final do concílio, conciliares agora especialmente, estamos alegres? Sim, que bom, você percebeu, esta pequenininha aqui percebeu, a gente pode estar alegre, que bom. É assim que Deus fala para nós. Eu quero me alegrar com esse momento. Um tempo que Deus mexeu conosco. Encontros. Deus nos deu forças para durante 2 anos olharmos para uma frase que fez parte do tema do ano: buscai o bem e não o mal. E assim, nesse espírito, nós tentamos conversar, avaliar, refletir e também propor para a caminhada lá onde estão as comunidades da nossa igreja. Sempre, o lema não termina: buscar o bem e não o mal. E aqui, entre os conciliares, quero contar para a comunidade aqui reunida, aos ouvintes, foram encontros, reencontros, solidariedade, acolhimento. Nós não podemos deixar de dizer obrigado a essas pessoas e através da pessoa do Christian, pastor Breno, obrigado. Fomos muito bem acolhidos, servidos e conduzidos durante esses dias aqui. A convivência, mas também a reflexão, o questionamento, que foi feito abertamente, publicamente, mas também para cada pessoa que ali estava. Palavras na palestra nos questionaram. E eu senti o desejo de fazer melhor. O desejo de fazer melhor em nossas comunidades, para com aqueles e aquelas que participam e que ainda precisam ser buscadas, visitadas, como aqueles 72 foram, não um sozinho, mas em companhia. Lideranças reunidas durante 5 dias, ocupando-se com a igreja como melhor anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Bem servidos, bem acolhidos, pudemos também sonhar e ousar projetos. Nós não conseguimos contar tudo que a gente sonhou e ousou, mas também não é possível e preciso. Mas o importante é que a gente possa ir e chegar alegre, como aqueles 72 voltaram alegres. Lá na comunidade onde estão irmãos e irmãs esperando algo do que nós aqui conversamos, planejamos e queremos ousar daqui para frente. Será que eu me alegro com pouco? Eu não quero crer. Não, eu não acho que isso é pouco. É o que conseguimos. Quero convidar para que a gente se alegre e se prepare para viver isso no ano em que a gente comemora 500 anos da Reforma Luterana. E agora quero apontar para o cartaz que está ali, o cartaz do novo tema do ano lançado aqui entre nós, mas que oficialmente agora, com força, vai ser lançado
nas comunidades, no primeiro domingo do Advento. E nós vamos lembrar de que agora estamos entrando em outros 500, como diz o cartaz. O ano do jubileu dos 500 anos da Reforma. Alegres jubilai, alegres jubilai. Igreja sempre em reforma, agora são outros 500. E a frase bíblica ouvimos na leitura de Atos: nele vivemos, nos movemos e existimos. Com o tema do ano, no ano de 2017, queremos lembrar nossa herança e nossa história, como ISLB, hoje inserida na história do Brasil. Também sobre isso vamos estudar neste cartaz. Estamos aqui no Brasil. Registramos nosso testemunho como igreja de comunidades e suas pessoas, marcando presença há mais de 190 anos neste país. Somos de confissão luterana, pois Lutero reformador e sua teologia, sua busca na Sagrada Escritura e a nossa busca na Sagrada Escritura e liberdade de podermos ler a Bíblia nos orientam para viver nossa fé evangélica hoje, neste país, onde nossos antepassados foram proibidos de expressá-la publicamente até o ano de 1889. Vejam, proibidos de manifestar a sua fé evangélica, de confissão luterana ou luterana evangélica publicamente. Nós podemos ir com liberdade, podemos ir com alegria, com coragem, pois agora são outros 500. O que vejo que para nós é importante lembrar de que o movimento da reforma em torno de 1517 não só envolveu uma pessoa muito importante, fundamental, Lutero, mas envolveu mais homens e mulheres. Eu cito alguns, além de Lutero, claro, Melanchthon, Catarina von Bora, Catarina Schitzel e muitas outras pessoas, homens e mulheres. A história nos lembra as grandes mudanças a partir de 1517 que aconteceram no mundo religioso. Hoje ainda queremos afirmar, igreja sempre em reforma. Um sentimento que nos anima a não parar de avaliar nosso jeito de ser igreja e suas relações com membros, pessoas lá na comunidade, mas também fora dela, como igreja comprometida com o reino de Deus. A palavra de Deus nunca passará, mas o jeito de ser igreja pode mudar e devemos mudar, sim. Fiel à palavra de Deus, podemos movimentar de jeitos diferentes, de formas diferentes, muitas pessoas, e rumar para esses novos jeitos de sermos confissão luterana, comunidade presente, forte, com a palavra que anuncia, mas também que vai em busca daqueles que não podem vir. Sim, um jeito humano de ser, para com pessoas, para com a natureza, com toda a criação, não só eu, mas mais pessoas ao meu redor. Sem exclusão, afirmamos neste concílio, com abertura para o servir e testemunhar na sociedade, para o bem da vida, da criação de Deus, toda a criação. Também
membros da comunidade aqui, lideranças, conciliares, ministros e ministras, muitas vezes a gente ouve, somos poucos. Mostra um certo desânimo, mas também uma realidade. Mas isso deve nos colocar mais em movimento como lideranças, ministros e ministras, para fortalecer nosso testemunho evangélico luterano, pois não temos crescimento numérico, é verdade, mas também não queremos ter um crescimento numérico com falsas promessas, com seriedade. Nós não podemos simplesmente prometer o que não cabe a nós. Podemos, com seriedade, sim, anunciar. Queremos convidar mais pessoas, e é isso que temos que fazer. Ir convidar, animar mais pessoas, aumentar e fortalecer-nos como ISLB, com o seu testemunho, ali onde a gente está, como pessoa, como comunidade. Não somos uma igreja sem problemas. Sabemos, temos nossas dificuldades, mas confiamos no Deus Criador. Como lemos em Gênesis 1:27, Deus criou homem e mulher à sua imagem. É um versículo que abriu a possibilidade de pensar Deus a partir de mim mesma como pessoa, como criatura de Deus à sua imagem. Da minha experiência de vida e fé para servir como cristã hoje, como pastora na ISLB, como mulher, não preciso me esconder, nem me calar. Como ministra, feliz em ser ISLB, posso servir e o faço com intensidade, nas minhas limitações e nas minhas fraquezas que tenho. Vejo que as mulheres das comunidades participam e vivem as mudanças que aconteceram nesta igreja sempre reformanda. Não posso deixar de me alegrar com o encontro marcado para o ano que vem em Foz do Iguaçu, mulheres luteranas celebrando os 500 anos da Reforma. Quantas já temos inscritas para este encontro? Quase 2.000. Quase 2.000. E você ainda pode se decidir a participar deste grande encontro. Uma comemoração, uma celebração e um fortalecimento da nossa fé para irmos. Novos tempos. Agora são outros 500. Mas eu quero contar um segredo para vocês. Esse desejo, não é um segredo, vai estar nos livros, também está nos livros. Esse desejo não é só nosso agora. Esse desejo faz parte de uma mulher de também há quase 500 anos, que falou, a Maria de Enterrique. Ela tinha conhecimento de grego, ela era pregadora, escreveu para a rainha Marguerite de Navarra, sob o título Defesa das Mulheres. Ela fez um apelo à rainha para que ela interceda junto ao irmão, ao rei da França, fazendo com que se elimine a divisão entre homens e mulheres. Vejam bem. Pois estas também receberam revelações que não podem ficar escondidas. E ela diz no final, espero em Deus que no futuro as mulheres não serão desprezadas como no passado em todo o mundo. Agora são outros 500. Não posso deixar de lembrar da coragem da nossa igreja em 81, quando teve o tema Homens e Mulheres Unidos na Missão, que foi um impulso para encorajar mulheres a participarem mais ativamente na vida da comunidade, mesmo onde lhes era proibido em alguns lugares. Nesse tempo, poucas mulheres faziam parte do presbitério,
Com grande sabedoria, nossa igreja animou e encorajou mulheres e homens a viver a fé e a responsabilidade de conduzir a vida da comunidade em cargos de lideranças unidas. Viva! Queremos unir os nossos sonhos e nossas lutas com os sonhos e lutas das mulheres e homens que fizeram parte da reforma, que fizeram parte do começo aqui no nosso país. E agora são outros 500. Em meio ao pluralismo religioso, ficar firme na fé e na paz em Jesus Cristo, com respeito a quem pensa diferente. Com respeito também que nós esperamos. Sim, sem excluir, sem guerras, mas com firmeza e respeito a todos os povos e suas diferentes culturas, com direitos pela fé, por comida boa na mesa, por ar puro, por lugar onde viver. Sim, o lema que acompanha, o tema vem de Atos. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo existe em Deus. É aqui e ali que eu quero convidar a jubilarmos. Eu quero convidar a você. Eu quero convidar para que a gente convide mais pessoas. Nós não precisamos escolher o caminho. O caminho é Jesus Cristo. O caminho nos está dado. E eu convido Oase, Lelute, jovens, crianças, idosos, lideranças, presbíteras, ministros, ministras, pessoas de todas as profissões e dons, para podermos sim, nesta igreja missionária, ou missional, como conversamos, planejarmos nossas ações, avaliarmos, contribuirmos na sociedade com o que Deus nos dá, o que Deus nos oferece, para podermos sim conviver em alegria. Diz o hino de Lutero que cantamos antes o primeiro verso, e quero assim convidar, vamos jubilar neste ano de 2017, ano do jubileu, tempo de festejar, mas de não esquecer de planejar, avaliar e realizar as ações, exatamente buscando e indo ao encontro daqueles pequenos e pequenas, como ouvimos no texto bíblico. Alegres, jubilai, cantando, orando, testemunhando e anunciando Jesus Cristo, Salvador. Amém.